Romaria das Missões. Hoje nós vamos falar sobre esse livro, sobre o processo de construção desse livro com o escritor Daihan. Então, se você está assistindo agora a gravação, você arrasta um pouquinho mais para frente, que agora eu vou receber o Daihan, vou receber as pessoas que vêm acompanhar essa live. Olá, Daniel! Hoje a gente vai fazer uma live aqui com o Daihan, ele acabou de... Vou chamar ele aqui. Daihan, você tem que clicar lá no botãozinho para entrar na live. Eu vou falar com o Daihan, que é o escritor que escreveu esse livro Romaria das Missões. Eu fiz a capa, a diagramação. Também vou falar um pouquinho sobre esse curso, né? Que eu tenho um curso que ensina a fazer capa e diagramação de livros, mas eu também faço. E agora, sexta-feira, vai ter uma promoção do meu curso e precisa entrar no grupo, hein? O escritor de Romaria das Missões. Já está entrando. Daihan, acabei de aceitar a tua solicitação. Daniel, você é amigo do Daihan, é isso? Você é meu seguidor. Olá! Tem que enquadrar, Daihan. Daihan tá estreando aqui na live, a primeira vez dele. Ele tem que dar uma enquadrada para você aparecer para todo mundo. Fica um pouquinho, tá? Tá ajeitando. Então, hoje nós vamos falar sobre esse processo de construção, né? Como surgiu a ideia de criar esse livro. Eu sei que o Daihan tinha feito, eu acho que uma tese, né? De mestrado, uma dissertação de mestrado, que foi com esse tema, né? Então, Daihan, bem-vindo a essa live. Tudo bom? Olá, boa tarde, tudo jóia? Tá dando para ouvir? Como é que tá o som? Tá muito bom pra mim e pra vocês, gente. Se não estiver legal, falem. Eu tô com meu microfonezinho aqui, ó. E aí, Daihan, eu vou me apresentar rapidamente para quem é público do Daihan e não me conhece. Meu nome é Adeline Machado. Eu sou designer editorial, então eu trabalho com capa, diagramação de livro. É um pouco diferente, né? Mas eu faço essa parte visual dos livros. Então, quando o escritor chega com esse livro escrito ali no Word, ele ainda não tem uma cara, não tem a cara que ele quer. Então, eu dou essa carinha, né? Eu consigo extrair desse escritor aquilo que ele deseja, a forma que um livro quer parecer e que ele quer que o livro pareça. Então, eu faço essa parte visual. E você, Daihan, se apresente aqui para minha audiência. Então, eu sou o Dayan, né? Eu sou mestre em desenvolvimento regional, né? Sou licenciado em História e em Teatro. Né? E aí agora, né, tive a grata satisfação, né, de poder estar escrevendo esse livro, né? Que é uma adaptação do que foi a dissertação do mestrado, né? Ah, que legal. E você falou Dayan, né? E eu chamo Daihan. Como é que você gosta de ser chamado? Dayan mesmo. Dayan, Dayan. Dayan. Então pronto, agora eu não Isso. vou mais errar. Meu nome é diferente também, né? Mas pode me chamar de Dion. Dayan, me fala como surgiu. Você estava fazendo a sua dissertação e resolveu transformá-la em livro, foi isso? A princípio, né, a ideia era só mesmo a dissertação, não tinha essa intenção, né, de fazer o livro, né? Mas aí nós tivemos, durante o processo, a gente teve alguns percalços, né, durante a dissertação, e quando a gente finalizou, aí conversando, né, com o professor, com o orientador, ele falou, não, vamos publicar. E um dos percalços, já vou entrar aqui, foi a pandemia. Né, eu iniciei o mestrado em 2019 e o trabalho de campo, que foi na Romaria das Missões, seria no mês de março de 2020 e no mês de julho de 2020. Né? E aí, quando eu estava lá, ainda no mês de fevereiro, né, já começou a pandemia, tal, no mês de março, lá durante o festejo, o pessoal começou a organizar, a fazer, estava fazendo um novenário, né, de São José, e aí eu comecei a acompanhar, e aí bem no meio do festejo teve a paralisação. Então, inclusive, não houve, né, o dia final, a celebração, né, a São José, as coisas que estavam preparadas, né, ficou tudo parado. Em julho,
realmente não teve, né? E aí, daí em diante, só voltou em 2022, março de 2022 em diante. Eu já tinha terminado a dissertação, então, assim, né, como faltou, vamos dizer assim, né, que A era vivência, né? a vivência, estar ali participando, né? Então, decidimos posteriormente, quando terminou, não, vamos retomar e vamos fazer. Aí foi a partir daí que a gente inicia realmente a ideia de fazer o livro. Uhum. Então foi postergando um pouquinho, né, para poder fazer o livro quando já tivesse esse público, né, quando já tivesse acontecendo a pandemia. Depois da Exatamente. pandemia, né? Ah, Exatamente. e você teve, eu acho que foi o orientador, né, uma outra pessoa que estava te apoiando, que veio a falecer, não foi isso? Exatamente. Então, assim, 2000 finalizamos o mestrado e aí começamos o projeto do livro, né? Conversando com o orientador, organizando o que seria, como é que seria a pesquisa de campo, né? E também já organizando a questão do financiamento para fazer o livro, né? E aí em 2023 eu estive já acompanhando os festejos, né? E em agosto de 2003 ele veio a falecer, né? Ele foi acometido de um câncer repentino, né? E foi muito agressivo, né? Então ele veio a falecer em agosto de 2023. Aí veio mais uma vez, veio toda aquela situação, né? De continuar, de não continuar, né? A gente acaba se sentindo um pouco solitário, porque assim, foi pensado junto com ele, né, decidindo junto. Tipo assim, ainda não tinha feito nada semelhante, né, assim, escrever um livro, né? Então eu tinha um apoio muito grande no professor José Rogério, né? E aí ele me deu todo o suporte desde o início, né? E aí foi um baque a partida dele, né? Mas, assim, o financiamento já estava aprovado, o projeto já estava mais ou menos encaminhado, né? Uhum. E aí, falei, vamos tocar o barco para frente. Até para E tocar aí, esse sonho, né, que fica para não se perder, né, nesses percalços. Exatamente. E uma coisa que eu gosto de ressaltar também, foi uma questão pessoal, né? Uma vitória muito grande para mim ter conseguido finalizar, porque eu passei por um momento pessoal, né, muito difícil, né? Eu tive entrei em uma crise de burnout, né? Então, que é o esgotamento físico e o esgotamento mental, né? Eu sei como é que é. Então assim, e aí com as coisas aprovadas, com o trabalho para fazer, e aí simplesmente tem dia que você tem ali o cronograma de coisas para fazer, e tem dia que você levanta, aliás, você acorda, né, e aí você não tem disposição nenhuma, né, para sequer levantar, né, da cama. Então, assim, enfrentei essa dificuldade também, mas aí, né, a gente, né, com a terapia, com o apoio do medicamento, também, então a gente conseguir tocar o barco para frente, vamos dizer assim, né, e finalizar. Então, assim, é uma vitória também pessoal, né, pelo momento que eu estive vivendo, enfrentando essas situações, então eu consegui finalizar o trabalho. Nossa, você passou por 3 grandes desafios, para além de todo o desafio que o escritor, né, que o escritor normalmente já enfrenta, né, que é a falta de conhecimento do mercado, como, né, dar seguimento com o livro, como publicar. Então, tem esses percalços que são naturais, né, e tem também esses todos que você elencou aqui, que não são poucos, né, muito difícil, mas você conseguiu superar. Você consegue extrair aí o que estava te motivando a dar continuidade? Era a história? Era ter iniciado? Era a pessoa que te apoiou? O que continuava te motivando mesmo com tantas dificuldades? Olha, teve, né, tanto a questão, né, pessoal, né, assim, de falar, eu vou conseguir, né, sempre um dos momentos que pensava em desistir, né, vinha aquela vozinha lá do fundo, né, falando, não, tenta mais um pouco, você vai conseguir, né, então, e fora isso, como eu disse, né, eu venho acompanhando a Romaria desde 2019, né, mas eu vou voltar um pouquinho porque eu narro isso no livro, né, minha infância, eu passei lá na cidade, né, eu nasci lá e acompanhava
o ciclo festivo, né, principalmente através de uma tia, que ela era muito religiosa, então ela, o ano inteiro, né, tem as festas, as rezas, né, e eu acabava indo com ela, né, assim, eu até brinco, né, que às vezes era por causa da comida, por causa da brincadeira, mas eu estava sempre indo ali, né, então assim, é uma coisa que marcou a minha infância. Aí, posteriormente, com 12 anos, eu saio de Dianópolis, mudo para Palmas, né, onde eu moro atualmente, e então aqui, alguns anos depois, eu esqueci de falar que eu sou músico também, sabe? Então, assim, na verdade, a minha profissão, né, eu trabalho profissionalmente como músico. E aí, durante uma época, período de 2002, por aí, se não me engano, eu trabalhei numa cidade aqui próximo de Palmas. Eu tive a oportunidade de ser regente de uma banda de música nessa cidade. E lá, os festejos religiosos são muito fortes também, né? Então, me deparei novamente com aquela... Né, então, toda a vivência que eu tive na infância, comecei a me deparar com essa vivência já ali no festejo, né? Então, nas alvoradas, né, com a banda, nas procissões, e aí lá também tinha os pousos de folia, né? Então, assim, eu comecei a reviver toda essa situação, e aí, tudo isso, quando eu comecei, né, com a ideia de escrever sobre isso, comecei a revisitar tudo isso, né? E aí já só que com um olhar já um pouco da pesquisa, né? Então, assim, e é uma das maiores dificuldades, né? Porque, assim, você tem a vivência, tem o que te afeta, mas aí você tem que ter o distanciamento. Você tem que para ter um olhar aguçado, né? Para você tentar captar ali as nuances, as coisas do festejo, precisa ter esse distanciamento, né? Mas aí, então, assim, aí a motivação se deu. Aí quando eu tive na pandemia, que a gente não pôde fazer, realmente ali acompanhar, conversar com as pessoas, estar muito próximo, então eu falei, não, eu tenho que voltar, tenho que dar continuidade, e aí, né, juntando uma coisa com a outra, esse foi sempre um gás a mais, fazer, não, eu tenho que trazer, né, de volta aqui para a comunidade, alguma coisa, né, vamos dizer assim, um produto do que eu vim fazer aqui, né. E aí essa foi um dos gases, assim, do gás para a motivação. Imagino. Geralmente, aquele tema de pesquisa que a gente escolhe tem algum vínculo com algo que a gente viveu, né? E na época que eu fiz o meu mestrado, eu também escolhi, e eu tive a oportunidade de estar numa vivência frequente numa comunidade no Rio Grande do Norte. E era muito para eu poder trazer um pouquinho com a pesquisa, um pouquinho de benefício do tanto que eu também fui beneficiada, porque eu sou de uma comunidade, mas em Belém do Pará. Né? E tinha sempre muitos projetos que estavam apoiando ali os jovens para não se perderem, né? Então eu pensava, nossa, essa é a hora de eu poder trazer um pouco com a minha vida, através da pesquisa, né? Um pouco dessa contribuição, embora não seja na mesma comunidade que eu cresci, mas em uma outra, né? Então sempre é legal quando a gente pode trazer para aquilo que a gente está pesquisando também coisas da nossa vida, né? As nossas a gratidão, de evitar essa gratidão, né? Também é importante. E eu queria saber assim, um pouquinho sobre financiamento, né? Por exemplo, pode ter escritores aqui, né? Muitos escritores me seguem e às vezes eles têm essa dificuldade, né, de conseguir o financeiro para fazer o livro. E como foi para conseguir esse financiamento? Então, assim, né, diante da ideia, né, de transformar a dissertação no livro, né, a gente elaboramos um projeto, né, de como seria o desenho, ali, a estrutura de como seria, né, para fazer, e aí já uma ideia do custo, né, e aí deixamos o projeto pronto, aguardando, né, algum edital, né. Uhum. E aí, em 2023, aqui abriu um edital pelo Estado, né, relacionado com a Lei Paulo Gustavo, e aí disponibilizou recursos, né, para publicação de livros. Uhum. E aí a gente já estava como disse, né, já estava com o projeto pronto, né, e é uma das coisas que as pessoas me perguntam, né, eu tive agora lá em Dianópolis, né, conversando sobre isso, e aí eu sempre digo, né, falo, olha, deixa pronto, né, se você tem a ideia, coloca no papel, né, já vê como é que essa questão dos custos, todo o processo, né, que é necessário, porque assim que tiver oportunidade, né, está sempre acompanhando os editais,
Porque assim que, se você deixar para a última hora, assim, abrir o edital, você vai fazer tudo, aí às vezes acaba não dando tempo, aí você faz você faz o projeto com informações incompletas, né? E tudo isso pesa para ser aprovado ou não, né? Uhum. Então, a dica é, você já tem a ideia, coloca no papel, já vai colocando, já vê todo o passo Botando, a né, para passo, o profissionais, né? tempo, exatamente, né? Já vai atrás e tudo tal, já vê direitinho. E ali você deixa, você já tem o meio caminho andado, porque quando abrir algum edital, né, que tem, por exemplo, aqui no estado, eu posso falar da realidade aqui, que sempre tem do município, do estado, sempre, né, então, para vários projetos, não só no caso, para fazer a publicação do livro, mas de circulação, de oficinas, né? Então, assim, se você tem a ideia, está tudo pronto ali, quando sai o edital, você tem a facilidade, porque você já vai, né, eu digo assim, né, você já sai na frente porque você já está com tudo pronto, né? Você só precisa da aprovação deles, né? Então você se você colher os dados tudo direitinho, então você tem a chance de conseguir o financiamento é bem maior do que se você começar na hora que sai o edital. Uhum. E onde você via isso? No site da prefeitura? Você ficava É, acompanhando aqui, como? aqui tem, a gente tem, hoje tem uma rede no WhatsApp, né, de alguns grupos aqui que a gente faz parte. Um deles é o movimento, chama Move, né, que é música em movimento. Então, a gente, dentro desse grupo tem vários outros grupos, né, e aí essas informações estão sempre sendo lançadas. E fora isso tem, né, o site aqui no caso da Secretaria de Cultura, que é uma coisa que aprendi a fazer diariamente, todo dia, né, a gente abre o site para ver como é que está, porque você tem, além de ter as notícias culturais, né, você saber o que está acontecendo, tudo. Então, quando sai, é disponibilizado no edital, aparece, né? Então ali você você já estava procurando. Na verdade, se você fazer esse acompanhamento antes de lançar, você já fica sabendo, porque eles já falam, vai ter o lançamento do edital tal, vai ter o lançamento disso, vai ter isso, olha, né? Está tendo outro projeto bem interessante aqui agora que eu vi essa semana, Uhum. né? Aí já vou lá para conversar, porque é uma possibilidade de estar conversando sobre o livro. Que legal. Que é uma biblioteca itinerante, com algumas palestras, com algumas rodas de conversa, né? Está rodando as cidades aqui do interior. Então, como que eu fiquei sabendo pelo site, né? Então, aí agora já vou buscar, né, ir lá, ver direitinho como é que é, fazer um projeto para participar, para divulgar o livro, alguma coisa nesse sentido, né? Muito bom. Eu falo isso porque eu também participo de edital na área de diagramação, mas eu vejo no Compras. Hum, Então eu vou lá no Compras, eu me coloquei em uma disciplina de a cada 2, 3 dias. Então às quartas e sextas-feiras, no final do dia, tipo hoje é quarta, né? Então depois da aham, live eu vou dar uma olhadinha em todos os editais que tem de diagramação. E aí eu vejo os que realmente está dentro do que eu posso oferecer, né? sim, Então, por exemplo, se eles sim, pedirem coisas que eu não faço, aí eu não concorro. Mas, por aham, exemplo, agora na semana passada eu estava em 10º lugar na disputa de preço, né? E mesmo assim eu consegui, porque eu atendi algumas características, por exemplo, do banco, que tem que ser o Banco do Brasil com CNPJ, conta CNPJ, tinha que ter uma planilha que mostrasse quais são os meus custos para mostrar a viabilidade que eu ia conseguir cumprir, né, com o valor que eu coloquei. Então eu vejo e ter também atestados de capacidade técnica. Então, por exemplo, eu terminei uma entrega para a FUNAI, que eu ganhei edital. Aí eu já pedi o aham, atestado de capacidade técnica, então eu tenho esse atestado. Aí eu terminei para a USP, eu tenho mais um atestado. Então todos que eu vou terminando, eu vou pedindo atestados e isso vai ajudando na comprovação. Então, na verdade, às vezes eu ganho pelo preparo, pela organização dos meus processos, não só pelo preço, né? sim, Então, realmente, isso que tu tá falando assim, de estar preparado, né? De estar buscando, de estar olhando, de ter te organizado antes, entendendo os preços dos profissionais, que eu fui uma das profissionais, né? Eu fiz capa de diagramação, né? Fiz essa parte visual. Então, tu contou comigo, então tu estava já preparado para esse tipo de situação, né? Então, às vezes, a pessoa quer lançar seu livro, quer ser apoiado financeiramente para fazer isso, mas não busca, né, essas ferramentas, né?
exatamente, né? Então é exatamente isso, né? Assim, quando você vai se preparando, quando surge a oportunidade, a chance de dar certo, porque assim, é uma concorrência, né? Então, mas assim, se você colocou tudo direitinho, você já vai, no mínimo, sair com a pontuação boa do que você organizou, né? Sim, sim. E produzir esse conteúdo sobre a Romaria das Missões, como foi isso? Você teve apoio da comunidade? Você foi em algum lugar catalogar? Como foi para criar esse conteúdo que depois virou um livro? Os processos. Olha, tive sim, fui abraçado pela comunidade. Eu gosto de citar sempre a história do seu Ernesto, né? Seu Ernesto é um senhor de lá, bem conhecido, né? Conhece principalmente a região do sertão de Dianópolis, né? Que é a zona rural, né? E ali eu tive a oportunidade, né, de ir com ele na zona rural, conversar com as pessoas, fora do festejo, né? E assim, quando eu falei com ele, né, a primeira vez, ele, não, vamos lá, tal, eu queria que ele me ensinasse onde era, né? Aí ele falou, você não acerta não. E aí, e aí ele falou, não, eu vou com você. E aí, mais ainda, né, que eu fui no mês de janeiro, aí ele falou assim, para ir, né, meu carro é baixo, ele falou assim, ó, seu carro não vai não, você vai comigo. E aí, fui com ele, né, no carro dele, ele tem um carro alto, né, e aí fomos juntos ali pelo sertão, e aí tinha muitas estradas, muita água, né, muito alagamento, e passando, e fomos até chegar nos locais. Em cada lugar que chegava, o seu Ernesto, por exemplo, o pessoal conhecia o barulho do carro dele de longe, né, já falava, seu Ernesto está vindo, quando chegava lá, e aí, assim, estar com ele, tinha essa confiança, as pessoas que eu conheço há muito tempo, as pessoas tinham abertura, né, para conversar, para falar. Eu tenho a convicção que se eu tivesse ido, por exemplo, nos mesmos locais que eu fui sozinho, eu não teria conseguido extrair as informações que eu consegui, não teria sido os depoimentos tão ricos como foi. Porque as pessoas, elas têm uma cisma, né? Assim, são pessoas simples, né? Então, se você chegar lá no meio do nada, né? Assim, de repente, para falar, eu vim fazer uma entrevista aqui com você, as pessoas ficam desconfiadas, né? Então, ter essa pessoa para ir junto, para apresentar, para caminhar junto, foi muito bom, sabe? Muito bom. Cito também, né? Me parece que eu vi aqui entrando aqui na live aqui agora, o Padre Daniel, né? O Padre Daniel foi um parceiro, né, muito grande, ele escreveu a apresentação, e então, assim, tudo que a gente precisava de informação, a coisa, ele estava pronto para ajudar, né, e ajudou agora no processo do lançamento do livro, né, então, assim, sempre falando, convidando as pessoas, então a comunidade abraçou, sabe, assim, porque a comunidade, eu acho que viu, de uma certa forma, que eu estava reconhecendo, né, a vivência, todo o festejo, a maneira de viver, né, a maneira de vida, valorizando eles. Então, eles perceberam que era uma valorização e aí me abraçaram, né, nesse sentido. Então, assim, tanto desde as pesquisas, quanto agora, né, no lançamento do livro, né? Então, assim, foi tudo muito muito bonito, né? Assim, então, gostei muito, cheio de afeto, cheio de carinho mesmo das pessoas. Então, fiquei muito grato, estou grato pelo que aconteceu. Sim. Não existe a possibilidade de você fazer um livro totalmente sozinho. Em algum momento você vai precisar ser apoiado de alguma forma, né? E ter conhecimentos. E agora falando assim sobre, né, ter esse conhecimento de publicação. Como foi esse processo até chegar com ele prontinho e lançar? Quais foram as dificuldades que você enfrentou assim de imediato na publicação do livro? Olha, sim, poucas. Olha, então, assim, né, desde de você imaginar, né, por exemplo, como é que vai ser
depois você tem mais ou menos uma ideia do conteúdo, mas você imaginar, por exemplo, como é que vai ser a capa, como é que vai ser o produto final ali para você pegar aquilo, né? Então, aí assim, por exemplo, eu não entendo, né, nada de diagramação, eu lembro das nossas conversas, né? Mas como é que é? É assim? E, e aí, assim, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma leitura de como é, para ter uma ideia, né? E quando a gente encontra, né? Assim, eu sou muito grato, né? Assim, Deus colocou em todos os aspectos, sempre foram abrindo as portas, né? E quando eu encontrei, né? Você para fazer esse trabalho, a capa, a diagramação, eu vinha já com algumas dúvidas, né, já tinha conversado com algumas pessoas, mas tanto a leitura, né, de alguns comentários anteriores, mas depois quando a gente entra em contato, né, assim, quando a gente começa a conversar, e a segurança que você passou, então, um pouco, toda aquela dúvida, todo aquele medo que eu tinha, né, de como seria, porque, né, você vai falar assim, e agora, eu vou colocar lá, mas e aí? Né, e a capa, como é que vai ficar? Eu tenho uma ideia na cabeça, mas será que a pessoa vai conseguir entender isso para trazer, né, de volta? Então, assim, todas essas dificuldades, mas elas trouxeram grandes aprendizados para mim também, sabe? Então, eu sou muito grato, foi muito bom. Ele ficou muito lindo, né? Eu achei, assim, ficou bem legal, gostei bastante. O Dayan queria muitas coisas nessa capa, né? Ele queria muitas, muitas coisas. É um livro com muitas fotos, e eu entendi que ele precisava trazer o máximo possível dessa representatividade para a capa. Eu briguei um pouquinho para essa capa não ser tão poluída. Eu entendo, né, o desejo de trazer tudo para a capa. A capa, existem muitas expectativas, né, sobre capa de livro, que é a capa, ela vender esse livro. Mas eu, apesar de ser capista também, eu entendo que o que vende o livro é muito dessa história, né? O conteúdo que a pessoa está buscando, o que ela quer ler, e também esse trabalho que o escritor faz de divulgar, como ele está divulgando hoje aqui o livro. Então precisa que as pessoas saibam que ele existe, né? Seja divulgado, seja falado sobre ele para que as pessoas leiam. E a capa ela precisa instigar a pessoa a ler, né? Trazer aquela curiosidade, ela tem esse papel, né? Se a embalagem desse livro, ela é o cartão de visita, ela é um convite. Então a capa do livro, ela tem que ser convidativa. Mas ela não pode entregar tudo também, né? Senão a pessoa nem lê. Então teve esse trabalho. Essa questão, assim, era uma preocupação que eu tinha, né, assim, de, né, as pessoas da comunidade, né, as pessoas ali, elas olharem, né, a capa e se identificar de alguma forma, né, de alguma forma ter vamos dizer assim, um sentimento de pertencimento daquilo, né? E assim, isso foi, eu acho que foi muito acertado, né, e gostei muito do resultado. E agora, lá no lançamento, né, assim, eu teve uma senhora, né, que chegou e aí ela pegou o livro, olhou, né, olhou a capa, e aí ela falou assim, né, ela falou, ó, meu filho, eu não sei ler, mas eu vou levar para minha neta ler para mim. Ai, porque, legal. então, assim, essas coisas são gratificantes, assim, sabe? Porque assim, a pessoa se sente parte disso, né? Então é muito gratificante. E o teu livro tem, né, tem fotos, tem bastante fotos ali. Como foi coletar tudo isso? Quando eu ouvi tantas fotos, eu disse, nossa, deve ter sido um trabalho de curadoria, de conseguir as fotos, né, para ilustrar o livro. E, nossa, foi nessas idas, né, toda ida a campo, né, a gente, aí sempre que eu conversava, né, com as pessoas, já pedia, né, se tinha alguma foto, alguma coisa, e aí teve, eu até cito no livro, né, tem algumas pessoas que sempre estiveram ali comigo, não, eu não tinha, mas falaram, não, eu vou procurar.
não, olha, aí depois me falava, ó, achei aqui, passa aqui. E a E legenda aí, também, né? Que tem que ter. Às vezes o escritor exatamente. esquece da legenda e a pessoa fica Nossa, exatamente. Quem que é, né? Assim, e as pessoas, quando a gente pedia, né, essas ajudas, assim, alguma coisa assim, a pessoa se envolvia tanto que ela vinha já, ó, consegui aqui, vim aqui, aí quando chegava lá ia me mostrar, eu tinha que anotar, né, anotar, porque senão depois Aham. a gente esquece, né? E aí, mas ainda assim aconteceu, mesmo com as anotações, aconteceu de eu ter que estar reafirmando, confirmando com as pessoas, né? E aí eu tirava foto da foto, mandava lá, e a pessoa, né, a Pedra foi uma dessas pessoas que me ajudou muito, né? E ela mandava, não, é fulano, é ciclano, ó, não, é esse aqui, aí circulava, mandava de volta, tal, e aí eu falei, não, tá, não, tá anotado aqui, mas só para tirar a dúvida. E foi muito gratificante, assim, né, a participação das pessoas, como ajudaram, e deu muito trabalho, né, para juntar as fotos, arrumar esse material, algumas e o mais interessante é a história de cada uma delas, né? Que sempre, muitas vezes não vai estar no livro, mas assim, que as pessoas, quando vinham me trazer isso, sempre tinha uma história, sempre para contar, olha, aqui foi assim, nessa época aqui e tal, e muito bom. Muito bom. Aí fica o registro, né, dessa história que se você não tivesse se debruçado e feito esse livro, isso poderia se perder, né? Sim, É isso que é interessante do livro. O livro é memória, o livro é registro, né? Ele tem muitas funções. E, assim, rapidinho, para quem está aqui e não sabe como é esse processo, né, que o Dayan passou aqui, ele chegou com o livro dele escrito, né, com as fotos, tudo. E ali eu fiz primeiro a capa, a gente pensou essa capa, porque a capa ela já dá o tom do livro, né? Então pensar ali a fonte, então essa fonte geralmente da capa, ou ela vai ser usada no miolo, se ela tiver toda a estrutura, né? Porque tem fontes, por exemplo, que elas não têm cedilha, elas não têm tio, que elas podem ter sido feitas num país com um idioma que não tem como o nosso, né? Então a gente tem que pensar essa identidade visual da capa com esse projeto gráfico, que é essa parte visual do miolo, também do livro. Então, aí depois nós aprovamos algumas páginas, né? Eu fiz título, subtítulo, como iam ficar as imagens. Aí ele aprovou, aí depois daí eu diagramei todo o livro, que é essa organização visual do texto todo. Aí depois que estava tudo finalizado, sumário e tudo, eu mandei para ele. Aí ele aprovou, depois, ou pediu alguma alteração, né? E fiz a alteração. E depois. E também o teu livro passou por revisão, né? Antes de tudo isso. A primeira fase foi revisão, depois a gente fez capa, diagramação. E aí depois você e foi para a impressão. Como foi essa fase da impressão? olha, Tranquila? assim, como tem que elogiar, né, o trabalho da diagramação, como veio tudo, né, no formato pronto, né, para enviar para a parte gráfica. Então, assim, não tive nenhum trabalho, nenhum problema, né? Só mesmo a questão de procurar mesmo as melhores propostas, né? E também ver o trabalho, né? Então eu pedi o livro de impressão, a A prova, né? réplica, né? Exatamente. E aí eles me enviaram tal, e aí a partir disso, né? Eu aprovei o projeto todo, né? Para o envio do restante dos livros. Então, assim, eu não tive trabalho porque ele veio, né, veio pronto da diagramação, né, tudo que tinha que precisava enviar. E, inclusive, ontem, né, eu acho que a gente conversou sobre, porque eu pedi mais uns livros agora, e aí eu mandei, né, só que aí tava com A o orelha tamanho da orelha de maior, né, 8 e de centímetros. 8. Aí quando você falou de 6, que eu enviei de volta, né? Uhum. De 6 já tudo Tranquilo. tranquilo, tudo certinho, Uhum. exatamente, tudo dentro dos padrões, E aí então assim. você estava perguntando se precisava ajustar, né, para aquele tamanho, e aí eu olhei, observei e disse, não, só é uma questão que ele deve ter colocado, ou já deve ter vindo de 8 centímetros, e eu geralmente faço orelhas de 6 centímetros, eu acho 8 Aham. muito orelhudo. Mas aí, às vezes tem, por exemplo, tem um livro aqui em cima que não tá aparecendo agora porque eu tô enquadrado, né? Mas o Pensar com Tipos, ele tem uma orelha imensa, que já é uma segunda capa, até às vezes para dar sustentação.
dependendo da qualidade, né, da gramatura da capa, às vezes ter uma orelha maior pode dar sustentação. Mas geralmente eu faço de 6. Aí se precisasse, claro, se só pudesse imprimir de 8, eu teria feito a orelha de 8. Então, Aham. assim, eu observei que era só uma mudança ali, então eu já orientei ele, que eu guardo realmente os livros por bastante tempo, mas a maioria dos designers não guardam, eu já teria deletado o arquivo. Os arquivos são pesados, sabe? É incrível como Hum. eu tive até que ter um computador mais potente. Eu tenho muitos arquivos aqui que dão, sei lá, 500 gigas, tera. E ainda mais arquivo que tem imagem, né? Então, eu ainda guardo porque eu sei que leva um tempo, às vezes, a pessoa para ela imprimir ou para ela mudar alguma coisa, se ela precisar de alguma mudança. Mas eu sempre tento, né, ajudar ao máximo o escritor para que ele. O meu trabalho é tornar a vida de vocês mais fácil possível. Não é para ter dor de cabeça com essa fase. E aí eu vi também que você fez o lançamento recentemente. Como foi esse momento de lançamento? Olha, aí, né, depois de tudo pronto, né, aqui já com o livro em mãos, e aí nós combinamos, né, e aí como o festejo, um dos festejos, lá são dois festejos, né, lá tem missa todos os domingos lá, né, mas o festejo, né, é um de São José, agora em março, e um em julho. Então, desde o início eu pensei, a ideia era lançar o livro durante um dos festejos, né, e E aí, quando a ideia, o projeto, ele finalizaria, eu teria que finalizar até dezembro do ano passado. E aí foi aquela correria, aquela coisa, né, participei do festejo no mês de julho, e aí organizando, e só que ia ficar bem apertado para finalizar, para fazer o lançamento, e não seria no festejo, né? Eu teria que fazer o lançamento fora do festejo, porque seria em novembro, para dar tempo de finalizar, de encaminhar toda a documentação comprovando o projeto até dezembro. E aí eu enviei um e-mail pedindo para ampliar o prazo. No dia que eu enviei o e-mail, o pessoal saiu a notícia dizendo que tinha prorrogado, né, a secretaria prorrogou para junho desse ano. Aí, então ali, eu mandei o e-mail, já tinha enviado, né? Falei, mas agora nem. Aí, inclusive, veio a resposta, né? Já saiu a matéria hoje prorrogando. E, então, assim, com isso, deu tudo certo, porque eu teria que fazer em novembro, fora da data, que não era a ideia. E aí, quando prorrogou, eu já falei, não, então agora é março, então a gente teve esse prazo, né, para não precisar fazer correndo, né? E foi muito bom, né, porque a comunidade está presente, né? E aí falo mais uma vez, né, o Padre Aniel, né, que é o pároco lá do Povoado das Missões, ele abraçou, né, e aí, né, ajudou na divulgação, convidou as pessoas, né, aí, acaba que a logística também já fica pronta, né, porque você já tem a estrutura montada, já tem a questão do som, já tem as cadeiras, né, então facilitou muito, né, e aí a gente teve que organizar a mesma parte da cerimônia, né, mas aí, assim, com todo esse apoio, ficou fácil, né, foi muito bom. Para quem me segue aqui e quiser ver também como foi o lançamento ali, eu peguei, né, o vídeo do Dayan e postei aqui, foi bem bonito. Eu fico super feliz quando eu posso ver, porque eu faço livro para todo o Brasil, então na maioria das vezes eu não consigo estar presente nos lançamentos, mas é maravilhoso ver, né, o livro ali, as pessoas segurando. Eu também, é guarda compartilhada, me sinto um pouquinho Sim, com por certeza. parte, né? Muito bom. E daí você, agora que passou por todo esse processo, eu sei que você é um cara dos projetos, aí você pensa em fazer mais livros? Como é que foi isso para você? Ou foi traumático, nunca mais? Olha, tem um momento de você falar assim, não quero mais saber disso, né? Inclusive antes de terminar, né? Agora, né, já no final, depois que passou, que vem, vamos dizer assim, que é a parte boa, né, dos frutos, né, de você mostrar para as pessoas ó, o trabalho realizado, está aqui, finalizou, e aí bate sim, né, já dá aquela coisa, aí tem, já conversando, né, com as pessoas, aí lá tem
tem uma outra romaria lá em Dianópolis, né, que é a Romaria da Sucupira, né? E aí o padre de lá, né, ele já, Padre Odinei, ele chegou e já falou, vamos escrever o livro da Sucupira. Eu até falei para ele, não, padre, lá tem, a Sucupira tem muito trabalho, inclusive, eu utilizei aqui para esse trabalho, tem uma dissertação do mestrado muito boa. Então, assim, tá mais fácil, né, para fazer a adaptação do que eu começar do zero, né? Mas surge, né, assim, tem algumas ideias, né, partindo do trabalho. O padre Aniel, né, a gente conversando, tem algumas questões lá de Dianópolis, né, que aí é um pouco familiar, mas que envolve a comunidade, que eu acho bem interessante, que provavelmente a gente vai conversar, vai começar a trabalhar nesse... Né, posteriormente aqui, deixa passar primeiro, né, vamos finalizar isso aqui, descansar um pouquinho, mas já penso sim, né, numa continuidade, né, com outro trabalho. Lá tem algumas referências, algumas coisas que eu pretendo continuar investigando, né, e eu acho que vai ter material para a gente estar lançando posteriormente aí, né, dando continuidade. Que legal. E quem quiser adquirir o teu livro, tem que falar contigo? Tu ainda tem ou tu já vendeu tudo? Como é que é? Sim. Os primeiros exemplares que a gente fez lá para o lançamento, né, foram todos vendidos, né, graças a Deus. E foram... nossa, é um misto de coisas, né? Você fala assim, né? Não, eu vou... Tipo assim, vou com a caixa e vou voltar, né, vai sair alguns, outros, tudo tal, mas a gente fica com aquela incerteza, né? Mas aí foi muito bom, né? No último dia que eu estive lá, já teve algumas pessoas que procuraram e já tinham acabado, né? Nossa. E aí eu fiquei de enviar para essas pessoas, tem algumas pessoas me pedindo. Coloquei nas plataformas digitais para venda, mas depois tem uma que eu tenho que dar uma olhadinha, porque a capa, ela veio diferente, sabe? Ela ficou diferente. A capa eu preciso dar uma olhadinha para divulgar, porque o formato, né? Chegou um para mim, né? Eu pedi um exemplar. Só teve esse detalhe da capa, né? Que eu preciso dar uma olhadinha. Então eu nem divulguei para as pessoas poderem, porque aí assim é aquele processo que a pessoa pede, né? Vai chegar Deve ser chega diretamente lá na casa. Isso, exatamente. Exatamente, e aí, só que aí eu falei, não, vou dar uma olhadinha primeiro na capa para ajeitar para mim poder divulgar. Fora isso, tem as pessoas, né, podem me procurar, né, tem pelo e-mail, pelo Instagram, né, a gente vem conversando lá mas eu estou voltando agora no mês de abril, assim que chegar mais livros eu vou deixar lá em Dianópolis, né, já conversei com o pessoal lá para deixar. E, fora isso, vou organizar essa parte da internet para deixar também, porque aí, assim, se não der certo pela questão lá da Eclair, mas aí a pessoa me pede, eu envio, né? Faço um envio. Eu tenho minhas ressalvas com eles também, porque já imprimiram um livro errado, E eles têm um atendimento muito falho, assim, eu acho que eles têm um negócio muito interessante, importante, porque eles conseguem, a partir de, se eu não me engano, 10 vendas ali na Wiclap, eles disponibilizam direto na Amazon. Você pode vender diretamente sem ter que imprimir, né? Eles imprimem sob demanda. Então, eles têm muitas facilidades, mas essa questão do atendimento deles é falha. E eu já até entrei em live para tentar pedir que eles resolvam isso, que eles coloquem algum atendimento. Ele falou que não, que ele não tem, que ele não quer ter. Então, o dono, né? Entendi. E aí eu fiquei assim, em pleno século XXI, com todas as facilidades que a gente tem, eu acho que o nosso diferencial, ter um bom atendimento é um diferencial, sabe? Eu acho assim que muitas vezes eu ganho cliente porque eu sempre respondo eles, eu não deixo ninguém no vácuo, eu faço o orçamento o mais rápido possível. Então, acho que atendimento é um diferencial, né? Então, Sim. Mas eu entendo que eles têm um negócio interessantíssimo que pode ajudar muitos escritores e vale a pena um pouco insistir por conta disso, né? Assim, até que a parte das outras questões da impressão veio direitinho, eu conferi, né? Só mesmo essa questão da
da capa, né, que me deixou assim com um pouco de receio. Eu falei, não, eu vou tentar organizar, ver o que dá para fazer. Né? Eu tenho uma questão que depois eu vou conversar com Sim, você. sim, às E vezes é a aí, dimensão e às vezes é a escolha que você é, faz, né? A escolha lá, de lá verniz, ficou isso. Lá a diferença foi basicamente a, papel. a cor da capa. Né? Aqui, essa parte, lá ficou uma divisão bem certinho aqui da parte azul, e ficou uma divisão em branco, aqui, Estranho, né, né? bem dividido, branco, né, e aqui a parte azul, né? Então, Então acho que é aí, a impressão, porque quando a gente envia, porque vocês devem ter impresso em gráfico offset. E eles imprimem laser. Talvez eles não tenham uma qualidade tão boa, né? Enfim, é, tem que conversar com eles, porque assim, se essa arte foi para uma gráfica que foi bem impressa e na outra não, muitas vezes é a qualidade da impressão deles. Mas dá a impressão. eles têm que se responsabilizar, né? E resolver. Assim, na hora que a gente faz o carregamento lá da capa, você já vê essa diferença. Ah, Né? já, ó. Então, já ele não, parece que não lê com as cores, sabe? E eu fiquei encabulado porque o verso ficou igual. Né? Porque aqui o verso, né, ele também tem a cor, né? Então, assim, o verso ficou direitinho. Mas a capa, ele entendeu, não sei se na hora que o sistema, né, na hora que Pode ser você o tipo de coloca lá e que arquivo lê, também, né? Às vezes ele pode preferir um JPEG ao invés de um PDF. Tem que ver lá o que ele prefere na exportação. isso, exatamente. Aí, assim, mas aí, assim, tirando essa parte, né, Uhum. até que, assim, ó, a impressão veio certinho, o corte veio certinho, né, e eu falei, não, vou ver direitinho como é que está essa situação aí para a gente poder disponibilizar, porque é uma facilidade É, muito grande, né, a pessoa pede, né, de onde tiver. é um Ontem, fácil. eu tinha, né, dos dias que eu estava lá em Indianópolis ainda, uma pessoa me pediu para reservar, deixar um reservado, e eu enviei ontem para ela no Maranhão. Né? Então, assim, são um lugar bem distante, né? Então, assim, as pessoas vão pedindo, né? E aí, já tenho pedidos, né, para quando chegar aqui para outros lugares também. Então, assim, se a pessoa se está disponível, né, na internet, para a pessoa mesmo pedir e chegar lá no endereço dela, é uma coisa que eu acho bem interessante. Mas precisa resolver essa parte aí da capa. Com certeza. Estamos finalizando já, né? Que daqui a pouco o Instagram nos corta. Queria que você falasse assim, desse um recadinho para quem está pensando em escrever ou publicar o seu livro. O que você diria para essa pessoa? Não faz isso ou faz? Se prepara. Mas, olha, né, tira da cabeça, pode começar a colocar no papel, vai em frente. Tem dificuldade, tem sim, mas vale muito a pena. Né? E se você tem a ideia, né, já coloca tudo direitinho. Para os financiamentos também, né? Então você já continua, vai escrevendo e ao mesmo tempo já vai fazendo, já programando como é que vai ser, né, essa ideia do livro físico, né, se for, né, e-book também. Então, assim, coloque, se jogue e vem que é sempre muito bom. Então, olha aí, a Dayana não se traumatizou fazendo o livro dele. E só tem uma coisa que eu queria comentar, e durante agora, né, já eu passei um tempo colhendo as informações, e nesse período, algumas das pessoas que eu fiz, que me deram depoimentos, né, algumas pessoas faleceram, né? Então, assim, tem isso também, a gente não sabe do dia da manhã, então se você quer fazer, né, tem coisas que amanhã ninguém sabe do dia da manhã, né? Então, aproveitar o hoje, aproveitar para estar vivendo sempre ao máximo, né, se doando ao máximo, né, amando sempre, porque o dia da manhã não nos pertence, né? É verdade. Não ir postergando esse sonho, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. E livro, ele é legado, né? É o legado que a gente deixa para a posteridade. E também já me despedindo,
Obrigada a todos que participaram dessa live. Para quem quer ter essa facilidade, né, que uma outra pessoa faça capa de diagramação, pode me chamar aqui no Instagram. Mas eu também tenho uma outra opção que eu criei, o curso Mestre da Diagramação, para as pessoas que querem aprender a fazer isso, fazer a capa, fazer a diagramação, fazer os registros, tudo, para viabilizar isso. E às vezes a pessoa prefere ela aprender e fazer seu próprio livro. E foi para isso que eu criei o Mestre da Diagramação. E sexta-feira vai ter uma oferta especial, que é o Dia do Diagramador, no dia 28 de março. E para você receber essa oferta vai ter que estar dentro do grupo. Então, se você tem no link na minha bio, ou então me chama que eu te mando. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu amei esse bate-papo. Eu adoro conversar sobre livro. E obrigado por ter aceitado, viu, Dayan? Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. Como eu falei, assim, eu fico meio perdido, né? Porque eu não tenho esse costume, tá, gente? Então, valeu, obrigado mesmo pela oportunidade. Pois eu tenho esse costume, estou sempre por aqui, tá? Então tá, gente. Beijão. Obrigada. Até mais. Tchau.